Olá, pessoal. Fazendo uma live aqui agora, né? Uma live na parte da manhã. Lembrando que à noite, às 9h30, 21h30, terá aquela live de sempre. E essa live agora, né? Um pouco fora de hora, mais cedo. Eu iria fazer um vídeo, mas resolvi fazer uma live que eu considerei que era mais prático. Essa live eu quero falar sobre a intervenção que está sendo aí propagada dos Estados Unidos, melhor dizendo, do governo Trump ao Brasil. Intervenção que, no meu ponto de vista, é um grande erro. E por que seria um grande erro? Porque eu nunca vi intervenção dessa natureza dar certo em nenhum momento histórico. Somente que eu vou acender uma luz aqui, parece meio escuro. Eu nunca vi em nenhum momento da história essas intervenções darem certo. Então, vamos lá. Iraque derrubou o ditador, o Iraque ficou pior. Não que estivesse bom com o ditador, né? Líbia, idem. Afeganistão, nem se fala. Sem contar os países que têm só intervenção econômica. Cuba, Coreia do Norte. Todos esses países estão mal devido às intervenções. E veja, não é apenas a intervenção norte-americana. Não é a intervenção dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos carregam consigo praticamente todos os países. Por quê? O deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos trabalhando para essas intervenções de natureza econômica, né? Eu citei o Iraque, o Afeganistão e a Líbia, e aqui uma correção. A Líbia não foi necessariamente os Estados Unidos, mas sim a OTAN que deu força aos rebeldes daquele país para derrubar o ditador de lá. Mas será que não teve ajudinha dos Estados Unidos na OTAN? Essa é a pergunta, né? Então, a Líbia não é necessariamente os Estados Unidos. Portanto, é o Eduardo Bolsonaro que está, e o Paulo Figueiredo, que estão trabalhando por essas intervenções. Mas os apoiadores do nosso ex-presidente Bolsonaro diz que não, eles não têm nada a ver com isso, que é o governo atual que está promovendo o comunismo no Brasil, e esse seria o problema. Bom, aí eu nem vou entrar no mérito, cada um com as suas convicções, do que seria comunismo e se está ocorrendo ou não, é discutível. O que não é discutível é que essas duas pessoas, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, estão trabalhando, e aí eu já tenho dúvidas se realmente é o trabalho deles ou se é por conta própria que Trump faz essas intervenções. Talvez ele tenha usado apenas como álibi ali, apenas usado eles para fazer o que ele acha que é bom para os Estados Unidos. Agora, acredite, isso será ruim. E a gente precisa deixar uma coisa bem clara aqui. O Brasil não se transformou numa ditadura, nós não estamos vivendo uma ditadura. Quer a prova mais concreta disso? Eu nem vou falar do Eduardo e do Paulo, porque eles estão nos Estados Unidos. Então, aí já é outra questão, porque são intocáveis, né? Mas, se isso aqui fosse uma ditadura, os que estão aqui em território nacional não poderiam criticar. E você vê o tempo todo nas redes sociais, ditadura do judiciário. Primeiro que nunca existiu, né, que eu saiba. Mas está lá, ditadura do judiciário. Se fosse ditadura, vocês não conseguiriam fazer essa crítica. Óbvio, porque vocês já viram críticas em ditaduras? Não. O governo militar que nós tivemos aqui de 1964 a 1985,
que esses que agora dizem que há ditadura do judiciário chamam de democracia, não permitia crítica. Eu vou até me abster de dizer que aquilo era uma ditadura. O fato é que não tinha crítica, não era possível, né? A imprensa era controlada, era regulada não, porque regulada é para ter regras, e regras tem que ter, mas ela era censurada, ou seja, o conteúdo que ia a público, antes de chegar ao público, passava pelo crivo dos funcionários do governo. Existe isso hoje? O que vocês postam passa por algum crivo, por alguma coisa? Não. E há alguma retaliação depois que postam? Creio que não também, porque fica no ar o tempo todo, não é retirado. Portanto, essa ditadura ela não existe. Mas vamos partir do pressuposto que existisse. Supondo que existisse, vocês acham que essa intervenção iria resolver o problema? Iria prejudicar, como sempre, como em qualquer conflito, iria prejudicar a parte mais fraca, iria prejudicar os mais pobres, vai prejudicar, já está prejudicando. Os mais pobres, tão somente, porque são eles, somos nós, aliás, eu, talvez algum de vocês que assistam, porque são as partes mais frágeis. Porque, supondo que fosse uma ditadura, vocês acham mesmo que os ditadores iriam ser punidos? Dificilmente, né? Por acaso, em Cuba, qual ditador de Cuba foi punido? Venezuela. Embora haja embargos econômicos, sanções à Venezuela, consta que o petróleo de lá é usado nos Estados Unidos, né? Aí isso não é problema. Ah, não, pode, o petróleo pode comprar. Lembrando aqui que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo conhecida do mundo, superando a Arábia Saudita. É isso aí, né? Portanto, é assim que funciona, né? Então, vamos lá. Me aponte algum país onde essas intervenções, sanções comerciais, tenham resultado em sucesso. Aqui não é necessariamente uma sanção, uma taxa proibitiva que praticamente proíbe o comércio entre os países, embora haja as exceções, o que é uma vantagem, e as sanções impostas diretamente às autoridades. Aí já é outra questão, aí já é mais ou menos pessoal ali, né? Não vai me afetar. Ah, o fulano lá perdeu o visto para os Estados Unidos. Bom, eu nem tenho visto para os Estados Unidos, e tivesse, não ia adiantar, não ia poder ir mesmo, né? E ele perdeu? Não, será que ele está preocupado? Ele não vai poder viajar para os Estados Unidos? Bom, viaja para a Europa, viaja para o Brasil, que é tão maravilhoso, né? Quem dera eu poder viajar aqui no Brasil. Então, eu não acho que isso vá trazer resultado. Aliás, eu tenho certeza que não vai trazer resultado, né? Não tem como trazer resultado, porque a gente sabe que é sempre complicado. Então, aqui eu quero caminhar aqui para o final e dizer para vocês, olha, se você acha que o país está transformando-se numa ditadura comunista, se essa é a sua opinião, eu respeito, não vou entrar nesse mérito. Se você acha que a culpa é totalmente do governo, eu acho discutível, no mínimo porque é flagrantemente visível que nos dois citados aqui no vídeo, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, estão nos Estados Unidos dizendo que eles estão impondo as tarifas, né? E saiba, não será benéfico para ninguém. O prejuízo será para todos, mas a classe trabalhadora, os proletariados, os mais simples, são aqueles que ficam mais prejudicados. Pode ter certeza, porque é assim na Venezuela, é assim em Cuba, é assim na Coreia do Norte, em qualquer outro país que sofre sanção, em qualquer país que tem ditadura. Ao menos se houvesse, que não é verdade, o que vocês chamam de ditadura do judiciário,
pelo menos o povo estava numa condição razoável. Forte abraço, até daqui a pouco em outros vídeos. E à noite na live, às 21h30, não esqueçam de assistir. Tchau, tchau.